Sejam muito bem-vindos a mais um programa do canal do Trabalhador Consciente. Tema de hoje: banco de horas. O que vem a ser o banco de horas, afinal de contas? Sou Cláudio Parra, contador sócio-diretor da Parra Contábil. Como vão todos? Meu nome é Jânio Parra, sou advogado especialista em relações do trabalho. Afinal, doutor, o que vem a ser banco de horas? Conforme nós tratamos em outro vídeo, é, quando falamos a respeito da jornada de trabalho, eu fiz uma abordagem a respeito do acordo de compensação, né? Que é aquele onde a pessoa trabalha um pouco mais num determinado dia para poder reduzir o trabalho em outro. Expandindo esse conceito, o banco de horas, porque até a expressão banco? Banco diz respeito para dar uma ideia de conta corrente, como nós mantemos, Ok. muitas vezes numerários Saldo, guardados, crédito, tudo assim por mais. diante. Isso, exatamente. Então, o banco de horas, ele vem a ser, na verdade, um sistema de compensação de horas, só que ele mais amplo e flexível. De uma forma simplista, seria isso. Ah, ok. E esse trabalhador que está inserido, que faz parte desse banco de dados, ele tem direito à hora extra? Então, vamos fazer, antes até de te responder esse ponto, vamos fazer uma segunda abordagem. Tá, Quanto à aplicabilidade propriamente do banco de horas, aí eu chego nesse questionamento do qual você perfeito. fez. O banco de horas, como disse, ele se trata, na verdade, de um acordo de compensação mais amplo, mais elástico. Isso permite com que o empregador, notadamente muitas das indústrias, elas possam programar melhor a execução do seu trabalho. Exemplificando, vamos imaginar que uma determinada indústria ela tenha, em dado período do ano, uma baixa demanda por seus produtos. Se os seus trabalhadores ficarem na empresa, ainda que não tenham o que fazer, não tenham um trabalho a desenvolver, eles vão ter que receber salário, porque eles estão à disposição do empregador. Ok, Então, nesse caso, o que a empresa faz? Ela pode deixá-los sem trabalhar, pagando salários, tá? Mas essas horas aquele trabalho que ele deixou de trabalhar, ele fica devendo, vai para o banco. ok, Que a empresa poderá exigir um trabalho além da jornada regular no futuro para poder compensar essas horas que ele deixou de trabalhar, sem que isso gere necessariamente o pagamento de horas extraordinárias, as horas extras. ok, Então, é um acordo de compensação. Eu trabalhei menos hoje, não tive prejuízo dos salários, trabalho amanhã, não ganho horas extras, mas eu mantive o meu salário linear. E o mais importante, eu mantive meu emprego. Chegando no perfeito. ponto agora, ele tem direito a horas extras? Depende daquilo que foi estabelecido quando foi celebrado o banco de horas. Pode Ok, acontecer, essa questão vai exigir uma explanação um pouco mais longa, mas veja, pode acontecer daquilo que foi combinado, por exemplo, a empresa vier a estabelecer que uma hora a mais prestada vai para o banco. A segunda hora, ou o que exceder da primeira, deve ser remunerado como hora extra, ou não. ok, tá. E esse ajuste de conta corrente de horas, para ser acertado, tanto vamos falar assim, positivamente ou negativa, vamos falar assim, de se para o trabalhador ou para o empregador, você tem uma data, um prazo para você fazer isso pré-estabelecido, um tempo específico, para mim acertar essa conta, vamos falar assim.
Cada período que também vier a ser estabelecido, mas tem que ser pelo menos a cada semestre, tem que fazer um cálculo, um conta corrente. E esse conta corrente é individualizado, não é geral. Cada trabalhador vai ter o seu. Ok, Aí gera a seguinte consequência. Vamos imaginar que o empregado ele chega no final desse período, ele tem horas devedoras. ok. Então, pode ser acertado no próximo ajuste que ele vai compensar essas horas no futuro. Mas ele tem horas credoras, elas têm que ser pagas como extraordinário. Porque existe até um equívoco que muito. Equívoco não, eu acho que até má fé mesmo, por parte de alguns empregadores, que eles colocam, às vezes, para o empregado, de que não paga-se mais horas extras porque está tudo inserido no banco de horas. Isso é um equívoco, não é assim que funciona. O banco de horas é para flexibilizar a jornada e não para retirar um direito. E mais um ponto, ainda nesse contexto. Contrato de trabalho acabou. O empregado foi mandado embora, pediu demissão, não importa. O que acontece? Tem horas credoras, tem que ser paga, como hora extra. Tem horas devedoras, não paga. Por que não paga? Porque, segundo o artigo 2º da CLT, né, o risco do empreendimento é do empregador. O empregado não concorre com isso. Isso foi Ah, feito por conveniência e interesse do empregador. ou seja, se o empregado foi mandado embora e deve horas, zerou. 0 a 0. Ok. Esse acordo de estabelecer um banco de horas, ele pode ser feito apenas pelo empregado, empregador, ou tem que ter mais um, um, um ponto aí para fazer esse acordo? Por exemplo, sindical, preciso ter mais essa ponta? Então, antes da reforma trabalhista de 2017, da reforma da CLT, toda e qualquer negociação era obrigatório ter entidade sindical intervindo, né? É recomendável, isso pode vir a ser feito até em caráter coletivo, os juízes aceitam isso normalmente, que seja feito em caráter, correção, em caráter individual, Ok, ajuste empregado-empregador, que não há nenhuma irregularidade. No entanto, é recomendável que a entidade sindical participe, para que dê mais credibilidade ao ajuste que foi feito entre as partes, ou né? seja, Que dê mais recomendado. legalidade, melhor dizendo, não credibilidade. Ok. A recomendação, não a obrigatoriedade. Exatamente. Os sindicatos perderam muito a sua atuação depois dessa reforma trabalhista, e uma delas foi essa, né? Mas eu posso dizer que seria mais seguro, mais coerente, ou até com olhar com bons olhos se o sindicato participasse, ou é diferente isso? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, isso já tem sido inserido nos acordos, nas convenções trabalhistas, quase que de uma maneira generalizada, né? Então, os próprios sindicatos patronais já têm exigido que seja colocado esse item para que dele faça parte. Então, é mais seguro, sim, pelo menos amanhã, se for questionado a validade dessa negociação, com a entidade sindical participando, pelo menos ela ganha mais credibilidade. Feito. E pessoal, esse foi o programa de hoje com o tema Banco de Horas. Mas caso você ainda tenha mais alguma dúvida, mais algum questionamento, escreva sua pergunta aqui nos comentários do canal do Trabalhador Consciente. E não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar seu like e compartilhar esse vídeo. Até mais, pessoal. Até o próximo, até mais.